paz de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. Eu sou João Batista e venho até você com a palavra de esperança. A todos vocês que estão ligados com a gente nessa manhã de quinta-feira de adoração, bom dia. Que a paz do Senhor, o amor da Virgem Maria estejam sobre a tua vida, sobre o teu coração. Que hoje, nessa quinta-feira, você possa fazer o seu momento de adoração, estar na presença de Jesus, agradecê-lo, adorá-lo. Claro, não só na quinta-feira, mas na quinta de uma forma muito particular e muito especial, porque é o dia que a igreja nos chama mesmo a essa adoração. Então, em muitas igrejas o Santíssimo fica exposto. Se não fica exposto aí na sua paróquia, vai lá no sacrário. Se a igreja está fechada, fica lá perto do Santíssimo um pouquinho, faça a sua adoração. Se você não pode sair de casa, acompanhe algum canal de televisão que durante o dia vai ter adoração, claro, tantos canais católicos, mas esteja na presença de Jesus durante esse dia, porque eu tenho certeza que será o momento mais precioso do seu dia. E se for possível também, participe da Santa Missa. Queridos irmãos e irmãs, você já se inscreveu no canal Palavra de Esperança? Tá quase, hein? Falta pouquinho para chegar aos 1000 inscritos, mas é claro que quando chegar aos 1000, a missão não para. Nós vamos continuar compartilhando. Eu louvo muito a Deus pelo crescimento rápido assim no canal. Isso é para testemunhar o poder de Deus, de mais nada. Não é o meu, não, é de Deus. Isso é do Senhor. Várias pessoas entrando em contato, compartilhando dessa grande graça, deste menos de um mês do canal no YouTube, e nós já estamos aí com quase 1000 inscritos. Isso é para realmente bendizer o nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado muito nessa missão de evangelizar. E hoje um dos contextos que eu sempre abordo aqui na Palavra de Esperança é o tema da pregação. Pregar a palavra com simplicidade. Então, hoje nós vamos meditar a primeira carta aos Coríntios. Hoje nós já vamos para o capítulo 2, versículo de 1 a 5, onde Paulo vai abordar essa verdade, né? A simplicidade da pregação do apóstolo. Então, hoje nós vamos meditar sobre pregar a palavra. E você vai pensar assim, mas então o tema de hoje não é para mim. Amados irmãos, todo batizado tem a missão de pregar a palavra. Uns vão ter a missão de gravar a mensagem para outros ouvir, outros vão ter a missão de ir na frente do povo pregar, mas todos nós precisamos ser pregadores da palavra com a vida, com a vida. E quando fala de simplicidade, eu começo a pensar de pessoas que passaram pela minha vida de forma tão simples e deixaram marcas tão profundas. Pessoas que, na sua simplicidade, no seu jeito alegre e humilde de pregar a palavra, chegava em todos os corações. Teve aqueles pregadores que, quando eles pregavam, usavam de forma simples, mas tinham aqueles que nunca foram à frente do povo pregar, mas pregavam com a vida, pregavam com a simplicidade no dia a dia, pregavam de forma sincera, verdadeira, com as suas atitudes. E isso é muito bonito, porque quando as pessoas vivem aquilo que fala, a sua pregação tem uma força muito grande. Já vi grandes pregadores pregar, já vi pregadores em diversos momentos da minha vida, vejo, mas aqueles que mais me encantam são aqueles que usam de simplicidade na pregação. E aqui eu cito um homem que, por exemplo, para mim foi uma grande referência e vai continuar sendo, que é o Padre Léo. Então ele não deixava de pregar a grande verdade da palavra, com toda a sua riqueza, com toda uma riqueza de detalhes, mas era de forma tão simples, que é aquilo que a leitura de ontem falava, a sabedoria, ou melhor, a loucura da cruz
confunde os sábios desse mundo. E o Padre Léo era um desses, né? Que hoje ele já está com Deus, eu creio. E o Padre Léo era um desses homens que, quando pregava de forma simples, sem fugir da grande riqueza que tem a palavra de Deus. Então vamos à leitura. Eu quis fazer essa introdução para que você entendesse todo o contexto que Paulo escreve aos Coríntios, para que nós possamos compreender que isso também é para nós hoje. Então vamos à leitura. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Gente, olha que coisa mais linda. Se Paulo usa das qualidades que ele tinha, da sabedoria humana que ele tinha, quando ele fosse pregar, as pessoas iam dar atenção somente a Paulo. Mas como ele se esvazia de tudo aquilo que ele tinha, e até fala na leitura, eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, desassossego e temor, mostrando que ele não fundamentava a sua fala, a sua pregação naquilo que ele tinha de conteúdo, mas sim na graça de Deus. E ele deixa isso claro, né? Eu julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Onde está o centro da pregação de São Paulo? Está em Jesus Cristo. De que forma? Jesus Cristo crucificado. Então imagina a pregação de Paulo, como nós falamos aquele dia na introdução, uma pregação querigmática. Porque quando eu olho para a cruz, eu lembro do amor de Deus. Eu lembro, Jesus é o Senhor, porque morrendo na cruz, ele venceu toda a morte, ele venceu todo o mal, ele aniquilou tudo aquilo que havia acontecido na história pelo pecado, pelos erros da humanidade. Ali ele anuncia, então, ele vence o pecado e revela a salvação. Então, a pregação de Paulo é uma pregação querigmática, uma pregação do primeiro anúncio, uma pregação que levava as pessoas que ouviam a se apaixonar por Jesus Cristo. Por mais que com certeza todos admiravam a sabedoria de Paulo, mas não paravam em Paulo, olhavam para Paulo, ouviam o que Paulo dizia, mas fixavam o olhar em Cristo, sem tirar os olhos dos irmãos, porque se nós pegarmos o início da leitura de Atos dos Apóstolos, fala que aquele povo vivia unido, partilhavam tudo, viviam em comunidade, em comunhão. Então, isso é uma característica daquele primeiro momento quando a igreja nascia. Isso é uma característica muito forte. Agora, a leitura traz para nós, desde o início, quando Paulo diz, também eu, quando fui ter convosco, ele está escrevendo uma carta dizendo que quando ele foi ter com eles, estar no meio deles, não fui com o prestígio da eloquência nem da sabedoria anunciar-vos o testemunho de Deus. Mas julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Como eu já disse e repito, Paulo, ele anula a sua vontade, anula tudo aquilo que ele tinha de conhecimento, que nós já falamos aqui, né, desde os primeiros dias, de tão grande formação que Paulo tinha, de tão grande sabedoria, mas de nada valeria essa sabedoria, esse entendimento, se ele não tivesse tido um encontro pessoal com Jesus Cristo e não fosse conduzido pela ação do Espírito Santo.
Por que que às vezes tem pregação rica em conteúdo que a gente ouve e não mexe tanto com a gente? Porque são falas às vezes somente da boca para fora. E às vezes você ouve uma pregação simples e mexe lá no fundo do seu coração e da sua alma. E aí, queridos irmãos, quando isso acontece, a palavra de Deus chega poderosamente ao nosso coração e à nossa vida. Então não adianta, não queira, meu irmão, minha irmã, olhar somente no sentido daquilo que é humano. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e acolher aquilo que é próprio da ação do Espírito Santo. Porque se ficarmos na questão humana, ele não prega tão bem, a voz dele, o jeito dele se expressar, a altura que ele fala. Não. Quando olharmos, ouvirmos uma pregação, preste atenção no conteúdo, porque cada um tem um jeito de se comunicar. Isso é próprio dos dons que Deus nos concede. Por isso que ninguém pode ficar querendo copiar o outro, imitar. Eu conheço pregadores que são muito bons, por sinal, mas que parece que ficam querendo copiar o que outros fazem. Não, gente, cada um tem seu jeito. Se você admira uma pessoa, igual eu sempre falo da minha admiração por Padre Léo, as pessoas falam assim, você lembra o jeito dele pregar. Tá, lembrar o jeito é uma coisa, mas ser igual, coitado de mim, jamais. Cada um tem a sua característica, cada um tem o seu jeito, cada um tem as suas qualidades. E Paulo revela isso para nós nessa leitura de hoje. Não fui até vós com eloquência, com o prestígio da eloquência, da oratória, como dizia na leitura de ontem, inclusive. Não, mas ele se julgava não dever saber coisa alguma, senão sobre Jesus Cristo. Aquele que era o perseguidor se torna um grande pregador e anunciador de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo crucificado. O Deus que se entrega por inteiro na cruz, por amor a cada um de nós. Para Paulo, bastava isso. Esvaziar-se de si mesmo, anular as suas vontades, para que o querer de Deus, a vontade de Deus pudesse se manifestar em todos os corações. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, desassossego e de temor. E é assim, queridos irmãos, que muitas das vezes os pregadores, aqueles que vão à frente anunciar, se colocam diante do povo. Sentir de fraqueza. Nossa, eu estou na fraqueza hoje. Eu estou com o coração que não está muito em paz. Nossa, eu tô tremendo, eu estou suando, eu estou com medo. O dia que nós pregadores perdemos isso, irmãos, perdeu o sentido. Perdeu. Todo lugar que eu piso, que eu coloco os pés, eu tenho muitos desses sentimentos. Um sentimento de incapacidade, de fraqueza, coração desassossegado, preocupado às vezes com algumas coisas que estão acontecendo. O temor, o receio daquilo que eu vou falar, de como eu vou falar, de como as pessoas vão me compreender. Então, isso é próprio de quem anuncia a palavra, mostrando a nossa fraqueza humana e mostrando também que nós colocamos a nossa fé somente em Deus. Mas Deus é sempre perfeito, a sua palavra é santa, é poderosa, é maravilhosa, mas nós somos limitados. Nós somos muito limitados e pode em algum momento acontecer um devaneio, um vacilo e nós acabarmos nos perdendo naquilo que nós estamos falando, até mesmo no raciocínio. E às vezes por um vacilo como esse, acabamos perdendo toda a riqueza da palavra de Deus. Por isso que o pregador, aquele que anuncia, ele precisa ter muito cuidado. Eu gosto de citar e dar o exemplo às pessoas o seguinte: eu prego muitas das vezes o mesmo tema várias vezes, porque eu prego muito em seminário de vida e até mesmo nos grupos de oração. Eu tenho o hábito de fazer a pregação, de preparar a pregação, e quando eu chego, na maioria das vezes eu jogo a pregação fora. Aí um dia alguém comentou assim: mas por que você não usa ela tal dia se é o mesmo tema? Não, porque não é a mesma graça, não é o mesmo sentido, não é a mesma unção. E na maioria das vezes, para fazer uma pregação de 20 minutos, eu gasto 30 preparando.
Para fazer uma pregação de 1 hora eu gasto mais de 2. Eu gasto semanas, talvez, para preparar determinados temas. Porque eu preciso estudar, eu preciso mergulhar na palavra, eu preciso buscar no catecismo, nos documentos da igreja. Não é simplesmente falar algo de forma qualquer. Não, eu tenho muito medo da pregação rotineira, onde as pessoas acostumam. Ele já falou isso tantas vezes que eu até já aprendi, já decorei, né? E é tão triste quando as pessoas têm esse sentimento em relação à palavra de Deus. Por exemplo, a pregação do semeador, que é a pregação que nós abrimos no seminário de vida. Eu já fiz ela mais de 70 vezes. E toda vez que eu vou fazer, parece que é a primeira. Eu falo para o Espírito Santo: Senhor, que seja a primeira, que seja realmente novo, que a Tua palavra cause um grande impacto na minha vida e na vida de todos aqueles que me ouvirem. Eu não posso me acostumar com a palavra. Não, a palavra tem que ser algo novo no meu coração. Pregada de forma simples, vivida de forma simples e autêntica, mas produzindo frutos dentro de nós, dentro de mim, dentro de cada um de vocês. Então a palavra termina dizendo: a minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino. Se Paulo vai até o povo com a sua sabedoria, com a sua eloquência, com a sua oratória, as pessoas voltariam a olhar para Paulo. Mas como ele se esvaziou das suas vontades, ele ia até as pessoas, pregava sobre a ação do Espírito Santo e do poder divino. Para quê? O versículo 5 termina de forma extraordinária. Para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha, gente, Paulo deixando claro: o olhar de vocês não deve estar em mim. O olhar de vocês que estão acompanhando nesse momento a palavra de esperança não deve estar no João, mas naquele que o João anuncia. Não deve estar no padre Reginaldo, mas naquele que ele anuncia. Não deve estar no padre Fábio de Melo. Não deve estar em tantos outros nomes de tantas outras pessoas que são queridos por cada um de nós, que são importantes demais na evangelização. Mas mais importante que nós que anunciamos a palavra, e eu aqui não estou nunca querendo me comparar a nenhum deles, coitado de mim. Estou apenas dizendo que o olhar daquele que ouve a pregação não pode estar somente naquele que anuncia, mas deve estar em Cristo Jesus, que é a razão do nosso anúncio, que é a razão daquilo que nós pregamos. A palavra de esperança existe para servir o Senhor. Todos os meios de comunicação, tudo aquilo que existe anunciando de forma séria a palavra, porque infelizmente esses dias mesmo eu via alguma coisa no YouTube e percebendo o quanto que às vezes as pessoas perdem o foco, né? E aí começa a colocar títulos das pregações só para chamar a atenção. E aí eu fico: Senhor, não deixe isso acontecer comigo, com nenhum pregador da Tua palavra, não. Que nós não queiramos a atenção para nós. Que nós não queiramos o olhar em nós, mas que nós possamos desejar que as pessoas nos ouçam, vejam cada um de nós, mas olhem para Cristo, para aquele que nós anunciamos, porque Ele é a razão de tudo. Sem Cristo, nada disso aqui teria sentido, nada disso aqui existiria. Agora, como é para Ele, que Ele cresça e que eu diminua. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa quinta-feira, Te adoramos, Te bendizemos e Te pedimos a graça. Enchei-nos do Teu Espírito Santo, para que a nossa vontade possa cada vez mais diminuir, para que a Tua vontade, o Teu querer, o Teu agir possa crescer cada vez mais em nós. Abençoa os pregadores da palavra para que possam anunciar com sabedoria, com simplicidade, com amor. E abençoe todos aqueles que ouvem para que possam acolher e possam olhar para aqueles que anunciam, mas vendo o próprio Cristo, porque Ele é a razão de tudo aquilo que nós fazemos e anunciamos. E que nós possamos também, sobre a graça do Espírito Santo, anunciar com a vida, pregar com a vida, pregar com as palavras, com gestos, com olhar, com tudo aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Que o Senhor nos dê essa graça, nos santifique e nos fortaleça. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira. Sede santos como Deus é santo e até amanhã, com a graça de Deus. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.